Envelhecer é uma das experiências mais universais da vida humana, mas nos transforma de maneiras que raramente percebemos até que a mudança já esteja completa. As rugas aparecem devagar, nosso corpo fica um pouco mais rígido e os cabelos vão embranquecendo aos poucos. Mas entre todas as mudanças que acompanham a passagem do tempo, existe uma transformação que é profunda e estranhamente libertadora. À medida que envelhecemos, nos tornamos mais brutalmente honestos. Paramos de adoçar as coisas, paramos de fingir, e a verdade, que antes fervia silenciosamente dentro de nós, de repente encontra seu caminho até a superfície. Mas por quê? Porque o envelhecimento nos transforma em pessoas que já não se escondem atrás de sorrisos educados, frustrações não ditas ou da necessidade de agradar todo mundo? Por que adultos mais velhos costumam falar com uma clareza e uma franqueza que podem parecer revigorantes ou brutalmente diretas? Para entender essa transformação poderosa, precisamos explorar como o envelhecimento remodela a mente, o cérebro, as emoções e o nosso próprio senso de propósito. Vamos começar por um fato simples. O tempo muda o valor das coisas. Quando você é jovem, o tempo parece infinito. Você acredita que tem oportunidades sem fim para recomeçar, corrigir erros ou atender às expectativas. Essa ilusão cria uma pressão para manter a paz, evitar conflitos e agir de forma socialmente aceitável, mesmo quando isso significa esconder o que você realmente sente. Você se censura não porque quer, mas porque acredita que tem tempo de sobra para esperar o momento certo de expressar sua verdade. Mas então algo muda. Lentamente, de forma sutil, você começa a entender que o tempo não é infinito. Você passa a valorizar seus dias de forma diferente. Cada hora importa mais, cada momento se torna mais precioso. E à medida que essa consciência se aprofunda, o custo da desonestidade, especialmente a desonestidade consigo mesmo, se torna alto demais para justificar. Quando você chega à meia-idade ou vai além dela, sua balança interna se recalibra. O que antes parecia importante, aprovação, validação, agradar, manter silêncio, já não tem o mesmo peso. Em vez disso, a autenticidade sobe para o topo. E com a autenticidade vem a honestidade, mesmo quando ela é direta. Mas o tempo sozinho não explica tudo. Existem forças psicológicas poderosas em ação que remodelam a forma como você pensa e fala à medida que envelhece. Uma delas é a mudança nas prioridades emocionais. Adultos jovens frequentemente se preocupam em construir redes sociais, avançar na carreira e administrar relacionamentos. Gastam energia enorme tentando preservar a harmonia, mas conforme envelhecemos, nos tornamos mais seletivos. Investimos nossa energia emocional em menos relacionamentos, apenas nos que realmente importam. E com as pessoas que mais queremos bem, a honestidade se torna uma necessidade, não uma opção. Adultos mais velhos costumam dizer o que precisa ser dito, porque o relacionamento é forte o suficiente para suportar a verdade. Outro fator é a experiência. Depois de décadas vivendo, você acumula lições, às vezes dolorosas, que mudam sua tolerância para bobagens. Você já viu o suficiente, já enfrentou o suficiente e já aprendeu o suficiente para reconhecer padrões rapidamente. Você identifica manipulação, superficialidade ou falsidade sem esforço. E quando percebe isso, está muito menos disposto a tolerar. É por isso que pessoas mais velhas falam de forma direta. Sua experiência lhes dá clareza, e a clareza exige honestidade. Há também uma dimensão neurológica. Neurocientistas descobriram que certas áreas do cérebro responsáveis por autocontrole e inibição social mudam com o envelhecimento. Elas não desaparecem, mas o cérebro se torna mais eficiente em priorizar o que é significativo e menos sensível à pressão social. A energia mental necessária para segurar palavras aumenta e a motivação para fazê-lo diminui. O que emerge é um tipo de liberdade cognitiva, a liberdade de dizer o que realmente pensa sem ficar analisando demais como isso será recebido. Mas talvez o fator mais profundo seja uma mudança de perspectiva. Envelhecer traz perdas, de juventude, de oportunidades, às vezes de pessoas. Essas perdas forçam reflexão, elas arrancam ilusões e revelam o que realmente importa. Quando você já viveu o suficiente para encarar sua própria vulnerabilidade,
Você deixa de temer as consequências de falar a verdade. Em vez disso, passa a temer as consequências de ficar em silêncio. Essa mudança muitas vezes é descrita como não se importar com o que os outros pensam. Mas o mais correto é dizer que você passa a se importar mais com o que você pensa, seus valores, sua voz, sua integridade. E quando isso acontece, você deixa de se diminuir para acomodar os outros. Existe uma ironia nessa transformação. Quanto mais envelhecemos, mais nos tornamos parecidos com crianças na forma de sermos honestos. Crianças dizem a verdade porque ainda não entendem as regras sociais que as encorajam a escondê-la. Adultos idosos dizem a verdade porque já viveram o suficiente para deixar de se preocupar com essas regras. O começo e o fim da vida compartilham uma pureza parecida. Mas o envelhecimento nos deixa mais honestos. Mas por que essa honestidade às vezes é percebida como brutal? Por que soa achada, sem filtro ou até rude? A resposta está no contraste. A sociedade espera que jovens sejam agradáveis, educados e adaptáveis. Quando alguém rompe essas expectativas, sua honestidade parece chocante. Mas a franqueza de uma pessoa mais velha muitas vezes não é falta de gentileza, é eficiência. Elas já não desperdiçam tempo com explicações longas ou acolchamento emocional. Seu objetivo é clareza, e a clareza pode soar dura para quem não está acostumado. Ainda assim, essa honestidade não é negativa. Na verdade, pode ser profundamente renovadora. Pessoas mais velhas frequentemente chegam ao ponto central das questões com sabedoria e simplicidade. Elas oferecem insights que outros têm medo de dizer. Sua honestidade pode proteger, guiar e inspirar. A verdade é que envelhecer não apenas te torna brutalmente honesto, te torna brutalmente consciente. Consciente do que importa, consciente do que não importa. Consciente de si mesmo, de uma forma que versões mais jovens de você jamais compreenderiam. E dessa consciência surge um paradoxo. Enquanto o corpo envelhece, o espírito se torna mais livre. Cada ano retira camadas de medo, insegurança e pretensão, revelando uma versão de você mais autêntica do que nunca. A honestidade se torna uma forma de libertação emocional. Mas o envelhecimento não te dá apenas honestidade, te dá a coragem de usá-la. Coragem para dizer não, coragem para defender no que você acredita, coragem para se afastar do que te desgasta, coragem para expressar sua verdade sem pedir desculpas. Essa coragem não é barulhenta ou agressiva, é silenciosa, enraizada, inabalável. Ela nasce do conhecimento de quem você é e do reconhecimento de que seu valor já não depende das expectativas alheias. Mas como todo dom, a honestidade que vem com a idade precisa ser usada com sabedoria. Há uma diferença entre ser honesto e ser cruel, entre dizer a verdade e falar sem empatia. O objetivo não é usar a honestidade como arma, mas como ferramenta, uma forma de se conectar mais profundamente, viver com mais autenticidade e apreciar com mais intensidade. Porque no fim, a honestidade não é sobre dureza, é sobre clareza. É sobre se livrar do peso desnecessário de fingimentos. É sobre assumir a versão de você que é real, sem filtro e genuinamente humana. O envelhecimento revela que a verdade não é algo a temer, é algo a abraçar. Então, se você se percebe ficando mais honesto com o passar dos anos, mais direto, mais expressivo, menos disposto a esconder seus pensamentos, reconheça que isso não é um defeito, é um sinal de crescimento. É um sinal de sabedoria. É um sinal de que você finalmente aprendeu a lição mais poderosa que o tempo pode ensinar. A vida é curta demais para ser qualquer coisa além de você mesmo. E à medida que você envelhece, essa verdade se torna impossível de ignorar. Você passa a falar não a partir da incerteza, mas da experiência. Não a partir do medo, mas da clareza. Não a partir da pressão, mas da liberdade. É por isso que o envelhecimento te torna brutalmente honesto. Não porque você esteja perdendo algo, mas porque está ganhando algo. A coragem de ser completamente, profundamente real.